pessoal, tudo bem com vocês? Eu, professora Isabela Moraes, estou aqui para prosseguirmos com nossas aulas. Peço que tenham papel e caneta na mão e anotem qualquer dúvida para esclarecermos depois. Nessa terceira videoaula, trabalharemos com um assunto bem interessante. Vamos conversar sobre alguns gêneros textuais próprios da área acadêmica e da área administrativa. Tenho certeza que todos vocês já passaram por uma situação parecida com a que vou descrever agora. Seja no trabalho, na escola ou em um curso profissionalizante, um curso como o nosso, um professor chega à sala de aula e pede: hoje vocês vão produzir para mim um esquema deste texto. Ou então, quero que vocês assistam a um filme tal e me façam posteriormente uma resenha. Ou ainda, após uma visita técnica ou a uma palestra que vocês assistiram, um evento do qual vocês participaram, seu chefe ou professor mesmo lhe pede para produzir um relatório. E aí surgem as dúvidas. E você pensa com seus botões: eu até que sei o que é um esquema, sei mais ou menos o que é uma resenha. Já li e ouvi falar de relatório. Eu tenho uma noção do que seja, mas assim, agora, já começar fazendo? Não tem um modelo aí, não? Enfim, vamos conversar sobre alguns gêneros textuais e discursivos que, inclusive, farão parte do portfólio da atividade prática desta disciplina. Para compreendermos melhor a estrutura e as características da linguagem de cada um desses gêneros, de modo a aplicar as habilidades desenvolvidas na leitura e compreensão de textos, e principalmente na produção desses gêneros textuais com os quais nos deparamos frequentemente no ambiente escolar, acadêmico e administrativo. Nossa aula será dividida em duas partes. Na primeira, explicarei sobre a definição de gêneros e tipos textuais, exemplificando com os gêneros esquema, resumo e resenha. Já na segunda parte, o enfoque será direcionado para os gêneros roteiro, relato, relatório e currículo. Só para lembrar, todo esse conteúdo consta no Caderno Didático de Língua Portuguesa 2 e vale a pena conferir o material e realizar as atividades propostas para treinar as habilidades de leitura e escrita. Estudar, ler nunca é demais. Sempre haverá algo novo para ser acrescentado em nossa bagagem de conhecimentos. Vamos lá? Primeiramente, a definição de gêneros textuais. Gêneros textuais ou discursivos são textos que circulam em determinadas esferas da atividade humana: escola, trabalho, internet, jornalismo, literatura, etc. E possuem estrutura, temática, estilo e finalidade relativamente estáveis. Então, os gêneros textuais se relacionam com o ambiente social em que circulam. Por isso que eu disse anteriormente que nesta aula trabalharíamos com gêneros textuais da esfera acadêmica, escolar ou administrativa, pois analisaremos textos como o resumo, a resenha, o esquema, o relatório, que normalmente são comuns no ambiente social da escola, da faculdade ou do ambiente de trabalho da área administrativa. Por exemplo, é comum nos depararmos com um currículo no ambiente empresarial e comercial, mas seria bem estranho nos depararmos com o gênero currículo no ambiente religioso, por exemplo, pois ninguém envia um currículo para ser aceito em uma igreja. É lógico que há gêneros textuais que transitam em vários ambientes sociais, como o relato, que estudaremos adiante. Mas, normalmente, os gêneros se relacionam com esferas específicas da atividade humana. Assim, nos deparamos com bulas de remédio, receituários na área da saúde, bem como notícias e reportagens na área jornalística, e orações e cânticos na área religiosa, entre outros exemplos. Quero que vocês pensem em gênero não como um texto individual, mas como os textos que dentro de um conjunto de textos apresentam características comuns. Características essas que são a estrutura, a temática, o estilo e a finalidade. Quero que vocês pensem na estrutura composicional como a organização do texto.
Se o texto é organizado em parágrafos, em versos, escrito em tópicos, é uma lista, apresenta a moral da história. Já a temática se relaciona ao assunto em si. Estilo se refere ao tipo da linguagem, se a linguagem é simples, rebuscada, objetiva, subjetiva. E a finalidade é o objetivo da produção daquele gênero. É o objetivo de contar uma história, de descrever um fato, um objeto, de informar, é o objetivo de ensinar, emocionar, divertir, entreter, argumentar. Vamos retomar o conceito que mostrei no slide anterior, pois eu quero destacar uma expressão importante que não pode passar em branco. Lá dizia que gêneros textuais ou discursivos são textos que circulam em determinadas esferas da atividade humana. Escola, trabalho, internet, jornalismo, literatura, e possuem estrutura, temática, estilo e finalidade relativamente estáveis. Esse relativamente estáveis faz toda a diferença, porque os gêneros apresentam características próprias, mas que podem apresentar variações de acordo com a intencionalidade de quem o produz. Só para ficar bem claro, um exemplo simples. Pensem numa receita culinária. A estrutura é em forma de ingredientes e modo de preparo. A temática normalmente é sobre alimentação. O estilo é objetivo, com uso de verbos no infinitivo. E a finalidade da receita é ensinar a preparar determinado alimento, uma refeição. Enfim, são as características do gênero receita que todo mundo conhece. Mas, vira e mexe, nos deparamos com receitas diferentes, mais de autoajuda do que receita de alimentação. Por exemplo, a receita da felicidade. Às vezes, segue até a mesma estrutura e estilo de escrita da receita tradicional. Mas a temática e a finalidade é totalmente diferente. Deixa de ser uma receita culinária e passa a se constituir como um texto de autoajuda. Por isso, dizemos que os gêneros textuais são relativamente estáveis. Como já disse outras vezes, a linguagem humana ela é complexa. E o principal, nós seres humanos somos criativos, podemos mesclar vários gêneros textuais. Como os gêneros são relativamente estáveis, eles podem permanecer, modificar-se, desaparecer ou dar origem a um novo gênero, dependendo do momento histórico. Há, por exemplo, gêneros bem atuais, cuja esfera de circulação é a internet, como o bate-papo virtual, o chat, as conversas diretas, em grupos ou privadas, os blogs e os e-mails. Esses gêneros tiveram origem em gêneros correspondentes utilizados na esfera virtual de circulação, como a conversa, o telefonema, o diário pessoal, a agenda, a carta. Diante de tudo isso, de uma coisa eu tenho certeza. Todos nós, ao produzirmos um gênero textual, não precisamos começar do zero, pois já conhecemos mais ou menos as suas características. Por exemplo, para se escrever um resumo, devemos eliminar as partes secundárias e priorizar as ideias principais, e por aí vai. Sempre temos uma noção de como produzir esse texto. Noção essa que ocorre devido à nossa bagagem de conhecimentos, internalizada pelas leituras que já realizamos, pelas nossas vivências culturais. Enfim, vou exemplificar a definição de gêneros agora a partir do gênero esquema, resumo e resenha. O primeiro gênero estudado será o esquema. Esquema, sua finalidade é relacionar informações principais através de textos base. Para a organização do esquema, faça anotações em tópicos, itens e subitens. Tente hierarquizar as ideias, as informações. Use elementos paratextuais, ou seja, elementos que ajudem a organizar o esquema, como setas, asteriscos, linhas, organogramas. Na linguagem de um esquema, redija frases curtas e utilize palavras-chave.
Percebam que para conceituar as características de um esquema, eu produzi um esquema propriamente dito. O esquema que eu fiz, peguei as informações sobre o gênero esquema no caderno didático de Língua Portuguesa 2, li o material, selecionei as informações mais importantes e fui hierarquizando. Percebam que eu organizei em forma de 3 tópicos: finalidade, organização e linguagem. Nos tópicos organização e linguagem, ainda utilizei marcadores para dividir em subtópicos. Utilizei ainda os elementos paratextuais, uma barra separando o gênero e esquema de suas características e chaves para agrupar os subtópicos aos tópicos principais. Também utilizei cores e tamanhos de letras diferentes. Esse esquema eu criei no próprio Word, da forma mais básica. Depois dei um print e colei no slide. Mas há outras formas profissionais de se fazer isso, usando inclusive uma ferramenta do próprio Word. Na barra de ferramentas, na aba Inserir do Word, tem um ícone chamado Smart Art, que nos permite criar variados tipos de organogramas bem interessantes. No entanto, um esquema pode ser elaborado até de forma manuscrita, à mão mesmo. Quero que vocês compreendam que a finalidade do esquema é selecionar informações de um texto de forma esquemática, clara, objetiva. É uma forma de compreender melhor o conteúdo de determinado texto. Você lê o texto com atenção, seleciona as informações mais importantes, elabora o esquema e sempre que precisar relembrar o conteúdo, em vez de ler o texto novamente, em um processo mais demorado, é só consultar o esquema e assim revisar o conteúdo do texto. Ou seja, o esquema é um resumo do texto de forma mais dinâmica e visual. Mas também podemos pensar no processo inverso. Por exemplo, na redação do Enem, você leu a proposta, identificou o tema. Antes de partir para a produção escrita, é possível rascunhar rapidamente um esquema do que você quer ou pretende escrever. Em questão de minutos, você define os 3 parágrafos a escrever. No primeiro parágrafo, lista a tese a ser defendida e o primeiro argumento. No segundo parágrafo, você lista mais 2 argumentos. No terceiro parágrafo, rascunha a conclusão. Analisa pelo esquema se as ideias estão bem organizadas, melhora um aspecto ou outro. Depois, cursistas, com o esqueleto do texto já traçado, vocês podem calmamente ir redigindo o texto, a redação do Enem. É lógico que tudo isso demanda prática. Primeiro é necessário praticar antes de adotar essa estratégia em uma prova de concurso, por exemplo. Compreenderam o gênero esquema? Vou apresentar outros esquemas ao longo dos slides para caracterizar os demais gêneros. Mas, só a título de exemplificação, segue uma imagem retirada da internet de um esquema produzido sobre um texto da área administrativa. O slide ficará 1 minuto na tela para vocês tentarem compreender, mesmo que superficialmente, a ideia esquematizada por meio do texto escrito e dos desenhos. Agora, vamos ao estudo do gênero resumo. Vejam o esquema sobre as suas características. O resumo tem a finalidade de analisar e sintetizar informações presentes em um texto. Para sua organização, é necessário informar o assunto exposto, quem escreveu e onde o texto foi publicado. Expor ideias relevantes, descartando detalhes, exemplificações e outras estruturas secundárias. A linguagem do resumo deve ser clara e concisa, objetiva. Transformar discursos diretos em indiretos. A linguagem deve ser imparcial, sem emissão de opiniões, e dar preferência ao uso de verbos no presente do indicativo para assinalar as afirmações do autor do texto. O resumo constitui, assim, um gênero que aparece em diferentes situações de comunicação e tem por finalidade sintetizar, reduzir um conteúdo de outro texto. Um bom resumo
não se produz apenas grifando as partes principais de um texto e depois copiar só as ideias principais, uma após a outra, como muito já se fez na escola. Pelo contrário, o resumo é uma nova construção, elaborada a partir do texto base e que pressupõe um entendimento prévio desse texto base. Ou seja, antes de resumir um texto, é preciso primeiramente compreendê-lo. E após a compreensão de suas ideias, o resumo deve ser produzido pela interconexão das ideias principais. E essa interconexão se dá pelo uso de conectivos, advérbios, elementos de conexão que garantam a construção de um novo texto, coeso e coerente. É preciso deixar claro que existem vários tipos de resumos com finalidades diferentes. Há resumos de filme, de novela, resumo de artigo científico, de trabalho acadêmico, resumo de livro, crítica de filme e de crítica de livros. Há resumos que o objetivo é apenas dar as informações centrais mínimas sobre o texto base, apresentar o assunto e as etapas de um texto. E há, inclusive, os resumos que têm a finalidade de convencer o leitor a ler e comprar um livro, ou assistir a um filme. Neste momento, eu vou restringir a explicação ao resumo com a finalidade de sintetizar as ideias de um texto apenas, mantendo-se assim fiel às ideias do texto resumido, sem acrescentar opiniões. De maneira sucinta, há algumas etapas para a produção de um bom resumo. Inicialmente, devemos realizar uma primeira leitura do texto, identificando o assunto discutido de maneira geral. Em uma segunda leitura, devemos destacar as palavras desconhecidas, procurando compreendê-las, se necessário com a ajuda de um dicionário, e ainda ir destacando os elementos coesivos principais que nos indicam as relações de sentido. Em um terceiro momento, é importante assinalar as afirmações do autor do texto diante do que ele apresenta. Cumprindo essa etapa de leitura, parte-se para a elaboração escrita. Na produção escrita do resumo, não podemos deixar de fazer referência ao texto base, fazendo inclusive uma constante retomada da autoria do texto. Isso significa dizer qual o título do texto, onde ele foi publicado, o que o autor diz, usando expressões como o autor afirma, critica, apresenta, e aos poucos ir apresentando as principais ideias do autor, descartando os detalhes, exemplificações e outras estruturas secundárias. O resumo é um texto de tipo expositivo, informativo, em que se apresenta, como eu já disse, as informações principais do texto base. Quem o produz nunca deve emitir opinião ou juízo de valor, mesmo que discorde do que está sendo dito no texto base. Há outro tipo de gênero, como a resenha crítica, que já vamos estudar, que permite expressar nossas opiniões sobre o texto base. Mas no resumo em si, devemos ser fiel às ideias do autor do texto resumido. Como o resumo é um gênero constantemente requisitado em atividades escolares e profissionais, é interessante discutir com vocês sobre um processo essencial para a produção de resumos, que envolve, na realidade, um processo mental. É a sumarização. Já ouviram falar desse processo? Sumarização. A autora Ana Raquel Machado organizou um livro intitulado Resumo e ensina a produção desse gênero acadêmico escolar. Com base nesse livro, vou exemplificar para vocês algumas atividades que ajudam a compreender como identificar as ideias principais e como distinguir o que são ideias secundárias que poderiam ser eliminadas. Vejam 2 exemplos. No supermercado, Paulo encontrou Margarida, que estava usando um lindo vestido azul de bolinhas amarelas. A sumarização desse enunciado ficaria: Paulo encontrou Margarida.
Ou seja, sumarizando fica apenas a informação principal. As informações excluídas se relacionam com as circunstâncias que envolvem o fato, no supermercado, local, e com as qualificações, descrições de personagem, que estava usando um lindo vestido de bolinhas amarelas. Vejam outro exemplo. Você deve fazer as atividades, pois, do contrário, não vai aprender e vai tirar nota baixa. Sumarização. Você deve fazer as atividades. As informações excluídas apresentavam as justificativas para a afirmação. Dessa forma, no processo de sumarização, restringe-se apenas a informação principal. Conseguiram ter uma noção de como sumarizar uma informação? É só selecionar a informação mais relevante e excluir as ideias secundárias, as circunstâncias que envolvem o fato, as justificativas e concentrar no fato em si. Vou listar para vocês mais alguns procedimentos que podemos utilizar no processo de sumarização, ou seja, estratégias adotadas para resumir as informações de um texto. Procedimentos para sumarizar. 1. Apagamento de conteúdo facilmente inferível a partir de nosso conhecimento de mundo. 2. Apagamento de sequência de expressões que indicam sinonímia ou explicação. 3. Apagamento de exemplos. 4. Apagamento de argumentos contra a posição do autor. 5. Reformulação das informações utilizando termos mais genéricos. Exemplo, homem, gato e cachorro podem ser agrupados, sumarizados pela expressão mamíferos. E 6. Conservações de todas as informações, dado que elas não são resumíveis. Como a habilidade de sumarizar é muito importante e pode ser usada na produção de outros gêneros textuais, vou propor agora uma atividade de fixação para ser feita em grupo. Vou apresentar alguns períodos e pedir que vocês resumam as informações, deixando apenas o que é mais relevante. E em seguida, quero que vocês apontem qual desses procedimentos que eu citei no slide anterior, qual desses procedimentos foi utilizado para sumarizar os períodos. Vou deixar os slides alguns minutinhos da tela. Ao fazer a leitura dos períodos, vocês já podem ir imaginando como resumi-los. Vocês irão contar com a ajuda do tutor presencial para a correção da atividade, tudo bem? Os períodos estão organizados por letras que vocês irão associar com os números dos procedimentos listados por mim anteriormente, ok? Primeiramente, os períodos da letra A a D. E agora, os períodos da letra E a H. Espero que essa atividade ajude vocês a compreenderem melhor quais estratégias usar no momento da elaboração de um resumo. Se surgirem dúvidas na realização, estarei disponível para esclarecê-las no Fórum Tira Dúvidas, ok? Agora vou apresentar para vocês as características da resenha ou resenha crítica. Esse gênero é muito comum no ambiente acadêmico e constantemente causa dúvida quanto à diferença entre resumo e resenha. A resenha é o mesmo que um resumo? Vamos às características da resenha. Resenha, finalidade: informar e expressar opiniões sobre um produto cultural, seja um livro, um filme, CD, exposição, etc. O texto costuma ser organizado em, primeiramente, a apresentação do produto resenhado, depois uma opinião sobre o seu desempenho. No desenvolvimento se apresentam informações sobre o produto resenhado, um resumo de suas ideias principais e argumentos que sustentem a opinião sobre essas informações.
encerrando o texto com uma conclusão. A linguagem é mais ou menos formal, de acordo com o leitor, o veículo e o produto cultural resenhado. Da mesma forma, o vocabulário específico deve ser relacionado ao objeto resenhado, adequando-se a ele. Por essas características apresentadas, já deu para perceber qual o aspecto que diferencia o resumo da resenha? Pensem aí. Onde que está a diferença? A diferença está na apresentação de uma opinião sobre o produto cultural resenhado. A resenha associa as habilidades de resumir, sumarizar, com as habilidades de criticar e analisar. Ou seja, além de condensar e resumir as informações do texto base, são acrescentadas observações críticas por meio de adjetivos e sentenças persuasivas. Assim, a resenha não é um simples resumo, mas a produção de uma crítica, seja positiva ou negativa. Ou seja, é um texto informativo e, ao mesmo tempo, argumentativo. É comum no ambiente acadêmico pedir que os alunos façam resenhas de livros, o que permitirá apreender as ideias principais por meio do resumo que se faz do livro e, ao mesmo tempo, avaliar e analisar criticamente a abordagem dada pelo autor do livro à temática. Tal prática é de extrema importância para a aquisição de conhecimentos e associação de ideias. Vejam agora, a título de exemplificação, um trecho que adaptei de uma crítica ao filme Amor Sem Escalas, publicada no jornal Folha de São Paulo. Escolhi esse filme porque ele retrata um ambiente corporativo de grandes organizações, apesar de parecer pelo título apenas um romance. A resenha já se inicia com a crítica sobre o filme. O trecho em vermelho mostra a opinião do crítico que escreveu a resenha. Em seguida, ele apresenta o resumo do enredo do filme, que coloquei só um pequeno trecho na cor azul. Observem. Parece exagerada a chuva de indicações a prêmios e críticas entusiasmadas que Amor Sem Escalas recebeu nos Estados Unidos. Quem for ao cinema com a expectativa muito alta, corre o risco de se decepcionar. O terceiro longa de Jason Reitman repete a mesma fórmula de seus filmes anteriores. É uma comédia de humor negro, povoada por personagens antipáticos e cínicos, que no decorrer da história adquirem uma certa humanidade e passam por uma redenção moral. Aqui, George Clooney interpreta Ryan Bigman, um tubarão corporativo cujo trabalho é viajar pelos Estados Unidos despedindo pessoas. Percebam que ao afirmar que as críticas entusiasmadas ao filme são exageradas e que apresenta personagens comuns aos filmes anteriores, a crítica se revela como negativa, afirmando inclusive que o telespectador do filme corre o risco de se decepcionar. Peço que vocês leiam os outros exemplos do gênero resumo e resenha presentes no Caderno Didático de Língua Portuguesa 2, para que possamos compreender melhor, para que vocês possam compreender melhor as características de cada um deles. Okay. Agora, vamos à segunda parte da nossa videoaula. Há mais 4 gêneros para estudarmos: roteiro, relato, relatório e currículo. De certa forma, todos esses gêneros envolvem a habilidade de sumarizar, de condensar informações de acordo com finalidades específicas. Vamos às características do gênero roteiro. A finalidade de um roteiro é planejar, orientar o desenvolvimento de atividades, de tarefas ou de comportamentos. A organização do texto geralmente se dá pela disposição das ideias em tópicos. Apresentam-se informações relevantes, como nome do evento, data, local, especificações das atividades de forma lógica, entre as etapas de introdução, desenvolvimento e encerramento, marcando o percurso da atividade que está sendo planejada.
A linguagem de um roteiro deve ser clara e objetiva. O roteiro é um gênero que pode ser produzido como guia orientador de várias atividades, seja uma pesquisa, a organização de eventos culturais, programações diversas em uma empresa, roteiro de viagens profissionais. Em caso de eventos, quem fica responsável pela produção ou coordenação do roteiro é o mestre de cerimônias, que apresenta a sequência das atividades planejadas. No planejamento do roteiro, devem-se incluir também nomes, telefones e informações importantes que ajudem a evitar quaisquer imprevistos. Devemos saber que há divergências nas estruturas de roteiros. Acredito que vocês possam imaginar quais as diferenças básicas entre um roteiro de cerimoniais e um roteiro de viagem de negócios. Consultem depois os exemplos de 2 roteiros no Caderno Didático de Língua Portuguesa 2. Lá é possível perceber que o gênero roteiro não é um texto muito extenso e nem detalhista demais, pois constitui apenas a orientação do que será desenvolvido. Nos dias de hoje, a internet é uma grande aliada na produção de roteiros, não só para encontrar modelos do gênero, mas como fonte de pesquisa para organizar as atividades planejadas, consultar horários e prestações de serviços, fazer comparações de preços. Bem, o próximo gênero a ser estudado é o relato. Texto que se apresenta como uma das possibilidades de contar algo para alguém. Ou seja, um tipo de texto narrativo, mas não da mesma forma que um conto, uma crônica ou uma fábula. Em se tratando das esferas sociais, acadêmica e administrativa, o relato tem o objetivo de reconstruir para o leitor uma sequência de acontecimentos. Vamos ao esquema de suas características? A finalidade do relato é informar, relatar fatos relacionados a um acontecimento específico, ou seja, reconstruir uma sequência de acontecimentos. Para a organização do texto, devemos fazer uma seleção de fatos relevantes, situar o acontecimento no tempo e no espaço e fazer referências lógicas com ideias coerentes ao fato relatado para contextualizá-lo com clareza. A linguagem do relato deve se adequar ao nível de formalidade do perfil dos interlocutores, usando a primeira pessoa do singular ou do plural e os verbos no passado, por se tratar de algo que já aconteceu. Quando produzimos um relato oral, há uma maior flexibilidade. Já estudamos isso quando vimos as características da oralidade na aula 1, lembram? No relato oral é possível acrescentar informações complementares, de acordo com a necessidade de compreensão do ouvinte que está ali presente. Caso o ouvinte, o interlocutor, não compreenda alguma informação do relato, ele pergunta e o falante esclarece. Já no relato escrito, é preciso se certificar de que todas as informações necessárias para o leitor reconstruir os fatos narrados estejam presentes. Hoje em dia é muito comum encontrarmos variadas páginas da internet, os conhecidos blogs, que trazem relatos variados sobre diversas experiências de vida. Não vou aqui exemplificar todos os gêneros para que não fique muito cansativo, mas vou expor algumas imagens que motivaram ou podem motivar a produção de relatos. Observem. Há um outro gênero textual destes que estamos estudando que, assim como o resumo, em diferentes situações, somos solicitados a apresentar. É o relatório. O relatório é um texto do tipo expositivo, no qual são apresentados os resultados de um experimento observado ou da análise de dados coletados durante uma pesquisa. Na área administrativa, o relatório é uma espécie de prestação de contas ao final da realização de uma atividade. Vamos às suas características? O relatório tem a finalidade de relatar e divulgar dados, conclusões
ou desenvolvimento de uma atividade. Em sua organização, é comum utilizar recursos paratextuais, tabelas, listas, gráficos, priorizar as informações relevantes e seguir um planejamento na escrita entre as etapas de introdução, desenvolvimento e conclusão. A linguagem do relatório deve ser clara e objetiva. Uso da linguagem padrão, formal, em que se usam termos técnicos relacionados à área temática de atuação. Os relatórios poderão se constituir de textos mais ou menos extensos de acordo com a sua finalidade. Há relatórios de pesquisas científicas que apresentam o desenvolvimento e as conclusões desta pesquisa. Há outros tipos, como relatórios de gestão, para apresentar os resultados alcançados em determinado período da administração. Tem também os relatórios de atividades referentes ao exercício de funções específicas. Relatório de inquérito pode apresentar os resultados de uma investigação. Enfim, há várias situações que podem requerer a produção de relatórios. A estrutura básica de um relatório se organiza em introdução, em que se faz um resumo, a contextualização e apresentação dos objetivos da questão a ser apresentada. No desenvolvimento, se faz a apresentação dos dados, acompanhada de uma discussão e análise. E na conclusão, apresentam-se os resultados dessa análise. Também peço que deem uma olhada no caderno didático da disciplina para conferirem um exemplo de um relatório, bem como os elementos formais de sua estruturação. O último gênero textual da nossa aula é o famoso e imprescindível currículo, que em latim se expressa como curriculum vitae e significa trajetória de vida. É um documento de tipo histórico que relata a trajetória educacional e ou acadêmica e as experiências profissionais de uma pessoa, como forma de demonstrar suas habilidades e competências. Eu vou provar as habilidades e competências que eu possuo. É utilizado para apresentação em empresas ou em situações acadêmicas, como instrumento de seleção de candidatos a uma vaga. Geralmente, o currículo é entregue em mãos a quem o solicita ou enviado por e-mail. E ainda criado em websites específicos que o direcionam para um banco de dados. Vamos analisar as características desse gênero? A finalidade do currículo é apresentar um histórico com as experiências profissionais, formação acadêmica e as características pessoais. A organização segue uma hierarquia entre a apresentação de dados pessoais, a exposição da formação acadêmica e das experiências profissionais em uma progressão cronológica. A linguagem deve ser clara e objetiva, valorizando sempre a correção gramatical. Não existe um único modelo de currículo a seguir, mas é preciso que todos apresentem as informações básicas, como os dados para contato, as experiências profissionais do candidato, sua formação acadêmica, cursos que realizou, seja de línguas ou informática. O autor do currículo deve ser fiel e sincero nas informações que fornece, pois não se pode simular uma experiência que não possui. Normalmente é comum que a empresa peça a comprovação dos dados do currículo. Inclusive, eu trouxe uma pastinha aqui, bem simplória, só para exemplificar como eu, Isabela, organizo as informações do meu currículo de professora. Em uma pasta catálogo, eu organizei por ordem cronológica todos os meus diplomas e certificados e vou constantemente arquivando todas as comprovações de cursos, capacitações, experiências profissionais, enfim. Deixo, então, essa sugestão para vocês, cursistas, que estão iniciando suas atividades profissionais. Principalmente,
Vocês que estão iniciando, é muito comum ver pessoas desesperadas à procura de um documento de última hora e perdendo oportunidades profissionais por falta de comprovação de experiência. Assim, guardem todos os seus certificados e todas as vezes que passarem por experiências profissionais, estágios, atividades de voluntariado formal, peçam a comprovação da experiência, peçam o certificado e arquivem na pasta. Ok? Para encerrar a explicação sobre o currículo, é muito importante que na escrita do texto a linguagem seja formal. É lógico que sem extremismos, não excessivamente formal. Mas o mais importante é que não tenha nenhum erro de português, nenhum. Ortografia, acentuação, uso correto da letra maiúscula, erro de digitação, pois o currículo representará vocês, a imagem que querem transmitir. Essa preocupação com a correção gramatical vale para os demais gêneros que estudamos hoje. É lógico que adaptando a linguagem ao nível de formalidade. Às vezes um gênero mais formal com a linguagem mais formal, menos formal, um pouco informal, mas correção gramatical sempre. Antes de encerrarmos essa aula, gostaria de comentar que a atividade prática desta disciplina deve ser baseada na explicação desta aula e no conteúdo do Caderno Didático de Língua Portuguesa 2, a partir do qual vocês se guiarão pelos exemplos para elaborarem o portfólio sobre os gêneros textuais. Fico por aqui, espero que minhas explicações tenham sido esclarecedoras e estou disponível para tirar qualquer dúvida em nosso fórum. Até mais!